O interessante desse episódio, Vivian, a gente separou até algumas imagens, algumas montagens, né? E aqui a primeira, ela vai traduzir um pouco da confusão do lado bolsonarista e expor também uma das principais maneiras de abordagem, né? Esse abusivo relacionamento do bolsonarismo, digamos assim, com a opinião pública e com o povo brasileiro. O que é interessante a gente observar aqui, Vivian? Esse texto, ele circulou em alguns fóruns no Reddit e ele parte de uma oração do narcisista, né? E ela vai dizer que isso não aconteceu, se aconteceu não foi tão ruim, se fosse ruim não era grande coisa, se era grande coisa não foi minha culpa, se foi minha culpa eu não quis dizer isso, e se foi isso tudo, você mereceu. E a gente vai observando, pelas notícias vinculadas e divulgadas, digamos assim, pela defesa do casal barbarense, né, a gente vê que isso vai se encaixando perfeitamente, quase de ordem cronológica, quase numa ordem cronológica, de acordo com essa oração do narcisista. Pedro, né? Então, faltou uma aí, viu? Faltou uma seria, final, Chico? que vai aparecer ainda. Eu, sinceramente, quero pedir desculpas àqueles que eu possa ter ofendido. Ou que se sentiram. Como é que é? Diga aí, a todos que me conhecem. A todos que me conhecem, sabe que eu não sou assim, não é? Então, vocês estão enganados. Eu quero pedir desculpas se alguém se sentiu ofendido. Quer dizer, eu não sou assim. Não fui eu que fiz, né? As pessoas que entenderam tudo errado. Eu te bati, mas você entendeu errado. É um pouco nessa linha, Chico. E aí, tem esse interessante que é observar como eles foram tentando, né, por meio da imprensa, encontrar alguma abordagem que, sei lá, na cabeça deles fizesse sentido. Mas é interessante também a gente observar um outro setor, que é o setor bolsonarista, que foi desenvolvido aí ao longo dos 9 anos, de portais veiculados como se fossem de imprensa, adotando muitas vezes um estilo, né, uma cara que remeteria a outros portais com maior credibilidade. E até mesmo esses portais bolsonaristas, eles tiveram muita dificuldade em entender como que seria a defesa ou a argumentação ou a contextualização desse episódio. A gente trouxe uma outra arte, que são várias etapas desse movimento, né, dessa defesa por parte do bolsonarismo em relação a esse casal, e a gente vai observar nessa arte que eles começam, em algum momento, atacando o STF, eles depois vão atacar Moraes. Em determinado momento, eles vão tentar dizer que as filmagens vão mostrar outra coisa, que não agressão. Pedro, perdão te interromper, só para quem está ouvindo a gente e não está vendo, explica para a gente, porque tem as cores, então só para o pessoal entender melhor, por favor. Claro, perfeito, Vivian. Esse daqui, para quem está vendo pela primeira vez, é um grafo. Esse grafo ele é formado a partir das menções a determinado tema no Twitter. Cada usuário que menciona esse tema, ele está aqui representado, então, por um ponto. Esses pontos, eles se conectam, eles se aproximam a partir de interações. Retweets, comentários, curtidas. A partir dessas interações, eles vão se aproximar, Chico. Com essa aproximação, a gente roda um algoritmo para poder aplicar uma cor. Essa cor, ela vai representar quais são os usuários que estão mais próximos, que mais interagiram nesse período. A gente vai ter 3 agrupamentos bem definidos. O verde vai ser o bolsonarista, aqui com mais de 60% das conexões. A gente vai ter um agrupamento aqui na cor vermelha, lilás, embaixo dos agrupamentos dos atores antibolsonaristas, eles vão estar representando aí pouco mais de 22% das conexões, mas é interessante a gente observar esse agrupamento que se formou em amarelo, aqui no centro. Ele vai representar pouco mais de 8% dos atores, e aqui me chama a atenção, Chico, Vivian, William, a abordagem que alguns setores da imprensa, eles vão adotar nesse episódio, que em algum momento colocar o que diz o STF, o que diz a Polícia Federal e o que diz até de certa maneira, Moraes e sua defesa, no mesmo pé de igualdade com o que dizem os bolsonaristas e advogados dos bolsonaristas que teriam agredido aí o filho de Moraes. Essa cobertura que foi tão comum lá no ano de 2018 e no 2019, que é dar um pé de igualdade para o bolsonarismo e para as narrativas adotadas por eles, com o que outros setores, como, por exemplo, órgãos públicos ou setores da sociedade civil dizem, vai fazer com que a postura adotada por esses bolsonaristas ganhe um espaço que não deveria, de certa forma, ocupar, tendo em vista que a gente já viu pelos prints das notícias, é que não há uma abordagem única vindo desses advogados ou vindo desses bolsonaristas. Eles estão simplesmente buscando como se defender, como sobreviver, né, nesse cenário. Essa citação da Raquel Landim que vocês mostraram ali, mostra o amarelinho de novo, gente. É muito emblemática, porque, em especial, a CNN tem feito esse papel. Nessa cobertura do Alexandre de Moraes, eu acho que você tem acompanhado isso, Pedro, eles têm dito que não, mas os bolsonaristas foram provocados.
Ontem teve uma matéria absurda, dando voz aos bolsonaristas, dizendo que eles foram xingados pelo Alexandre de Moraes, que é a última matéria que a gente vê lá, né, Pedro? Que é, não, mas a gente foi provocado, então a gente bateu no filho do Alexandre de Moraes porque a gente foi xingado, ou seja, colocam na vítima o peso da agressão sofrida, e a Raquel Landim acho que tem sido a embaixadora desse processo ao dar voz a esses bolsonaristas. Por isso, esse destaque a ela ali, né, Pedro? Perfeito, perfeito, Irã. Se eu não me engano, é um vídeo onde ela até está entrevistando o Flávio Dino, né? E o Flávio Dino precisa explicar que ele entende que a postura e a linha de defesa do Moraes faz muito mais sentido, do ministro da STF, do que um casal bolsonarista que já mudou 7 ou 8 vezes a versão da história. E aqui, só voltando naquele ponto que falamos sobre a imprensa bolsonarista, né, os canais de notícias bolsonaristas, aqui fica muito nítida a dificuldade em encontrar uma linha central, né? O que a gente sempre fala aqui, que o bolsonarismo ele adota e ele tem uma coesão muito forte quando ele sabe o que defender e quando ele quer de fato defender aquilo. Quando a gente olha aquela cronologia que estava até agora há pouco na tela das principais notícias vindas do bolsonarismo, a gente vai observar que, primeiro, de fato, eles vão noticiar que Alexandre de Moraes foi agredido, mas a gente vai chegar lá no fim, não é essa uma outra tela? Lá no fim, perfeito. Moraes é hostilizado, fato. Testemunha revela o que aconteceu, mas teria dado que o filho do Moraes seria agredido. Quando eles veem que nada disso vai emplacar, a última lá vai alegar que o cara, o agressor, na verdade, ele teria uma foto com o Lula, ele fez campanha para o PT. Então, já que não tem defesa, isso é petista, vamos embora e a gente não vai gastar energia com ele aqui. Então, é muito do cenário dessa dificuldade bolsonarista em entender como se comportar nesse episódio. Ô Pedro, a gente tem um meme que mostra exatamente isso, né? Como os bolsonaristas ficaram perdidos, né? Para que lado ir? Qual é a narrativa? Vamos falar que o cara é petista? Não, peraí, mas agrediu o Alexandre de Moraes? Ou não, na verdade eles estão respondendo, estavam brigando por um lugar na sala VIP, e aí acabou que o filho do Alexandre de Moraes brigou com eles porque não tinha espaço. Não, eu estava defendendo a minha mulher, porque o filho do Alexandre de Moraes xingou a minha mulher. E aí, usando aí o personagem do John Travolta no Pulp Fiction, o Vincent Vega, perfeito aí, muito bom esse meme, né? Maravilhoso, maravilhoso. É isso, né? Essa dificuldade chama atenção porque a gente está acostumado aí, ao longo dos últimos 4 anos a ver bolsonarismo tão eficiente em bolar respostas não necessariamente corretas ou coerentes, mas eles faziam isso de forma muito eficiente, né? E esse episódio foi mais uma da série dos últimos meses aí de dificuldades do bolsonarismo a se adaptar à pauta nacional. Muito bem, tá aí. É como diz a Cristina Serra, né? Não podem ver uma vergonha, Chico, que já querem passar. Tá, entrou na fila para passar vergonha. Vamos logo. Agora, o De Luca estava citando aqui esse vai e vem da CNN, né? Pô, não dá para esperar nada que vale a pena como matéria-prima para sua reflexão, que venha de uma emissora que põe como jornalista, como comentarista, Janaína Pascoal, cara. Não tem, sabe? Eu olho e falo assim, não dá, né? Sim, ela já está tentando achar uma explicação para isso aí também. Eu vi um pedaço, eu não suporto ficar vendo isso, porque realmente falta racionalidade, realmente falta todo tipo de reflexão madura e que leve a alguma coisa. De onde menos se espera é que não vem nada mesmo, né, Vivi? Boa! Muito bom. Não vem. Pedro, querido. Que hora que vem, de onde menos se espera, vem muita... É isso aí.